Para o tutorial de hoje, vamos utilizar estes materiais. Eu vou precisar de 3 cores de fio, uma agulha referente ao fio que eu vou utilizar, tesoura e agulha de tapeçaria. Comece fazendo o anel mágico. Faço 2 correntes, contando com esta primeira do anel mágico, e na sequência 12 pontos altos. Introduzo a agulha no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Agora subo 2 correntes. Aqui no mesmo ponto da base, vamos fazer mais 2 pontos altos, um aumento. Sigo fazendo 2 pontos altos para cada ponto da base. Na sequência, faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto.
Agora vou fazer 2 correntes e um ponto alto aqui no primeiro ponto. Depois faço uma corrente, laço, e no próximo ponto faço um ponto alto. Faço uma corrente, no ponto seguinte, ponto alto e vamos seguir fazendo um ponto alto, uma corrente por toda a volta. Agora nós vamos finalizar cortando o fio e fazendo um acabamento com a agulha de tapeçaria. Agora vamos trabalhar com a cor amarela. Então, introduzo a agulha aqui em qualquer um dos espaços da corrente, trabalho 3 correntes, introduzo a agulha no mesmo espaço, busco o fio e faço ponto alto. Vamos fazer um total de 4 pontos altos aqui dentro desse espaço e vamos totalizar 5 pontos, contando com as correntes. Agora vou retirar a minha agulha e introduzir na terceira correntinha. Busco essa alça que estava na agulha e passo por dentro deste ponto. Na sequência, vamos trabalhar uma, duas e no próximo espaço vamos fazer 5 pontos altos. Após fazer o quinto ponto, retiro a minha agulha, introduzo no primeiro ponto alto, busco essa alça que estava na agulha e passo por dentro deste ponto. Faço 2 correntinhas de separação e no espaço seguinte vamos fazer a mesma coisa, trabalhar 5 pontos altos.
Depois retiro a agulha, introduzo no primeiro ponto, busco essa essa alça por dentro do ponto, trabalho 2 correntes e vamos seguir dessa forma por toda a volta. Pronto, pessoal, finalizei a volta fazendo um ponto baixíssimo onde iniciamos. Agora vamos cortar essa sobra de fio que havíamos escondido por dentro dos pontos. Vou cortar a sobrinha de fio, tá? Fiz o ponto baixíssimo aqui dentro do primeiro ponto puff. Vou cortar a sobra de fio e vou esconder por trás dos pontos. Com o fio na cor verde, vou fazer o nó corrediço, introduzo em qualquer um dos espaços e faço um ponto baixíssimo. Agora, trabalho 4 correntes e no espaço seguinte, vamos fazer ponto baixíssimo. Agora, faço 3 correntinhas e no espaço seguinte, ponto baixíssimo. Na sequência, vou trabalhar 4 correntes, ponto baixíssimo no próximo espaço. Agora, faço 3 correntes e um ponto baixíssimo. E dessa forma, intercalando entre 4 e 3 correntes, nós vamos circular por toda a volta, sempre fazendo um ponto baixíssimo dentro dos espaços das correntes. Quando a gente finalizar, vai ficar dessa forma. E aqui nesse primeiro espaço, eu vou iniciar trabalhando 2 pontos baixos. Na sequência, faço 2 correntes, um ponto baixo, pegando essas 2 alcinhas. Depois faço um ponto baixo. Após o ponto baixo, agora trabalho 3 correntinhas e ponto baixo, pegando essas 2 alças do ponto. Faço um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo, pegando essas 2 alças. Aqui dentro do espaço, faço mais um ponto baixo. No próximo espaço das correntes, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos. Pronto, agora no próximo espaço, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Agora, faça um ponto picô com 2 correntes. Faça um ponto baixo pegando as 2 alças. Trabalho um ponto baixo, 3 correntinhas
e mais um ponto baixo, pegando essas 2 alças do ponto. Faço um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo, pegando essas 2 alças. E dentro desse mesmo espaço, vamos fazer mais um ponto baixo. No espaço seguinte, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos e vamos seguir intercalando dessa forma por toda a volta. Depois é só fazer o acabamento da sobra de fio aqui por trás dos pontos. Pronto, pessoal, esse é o resultado da nossa peça em crochê de hoje, que é esse belíssimo porta-copos com esse modelo girassol, uma peça super bonita que você também pode fazer supplies utilizando este modelo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Isso é super importante para o meu trabalho aqui no YouTube. E até o próximo vídeo.